A oração diária. Grande Deus e poderoso Pai, mais uma vez aqui estamos, reunidos com os nossos irmãos do canal Uma Visão Além. E mais uma vez nos humilhando perante as Tuas mãos poderosas, suplicando, Deus vivo, Deus santo, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas, das nossas ignorâncias, Senhor. Pois Tu és vivo, Tu és santo, para todo sempre é santo. Tu és glorioso e a Bíblia diz que Tu és glorioso, Tu és magnífico, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ti. Toda a adoração é para Ti, Senhor. E nós Te louvamos de todo o nosso coração. Nós Te adoramos de todo o nosso coração. Nós Te suplicamos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, meu Deus. A Bíblia diz para nós nos humilharmos perante as mãos poderosas do Senhor. Quando nós nos humilhamos perante as mãos divinas, perante as mãos gloriosas, temos o perdão imediato que vem do Senhor Jesus. Nós reconhecemos a cruz de Cristo, o sacrifício salvífico feito em nosso favor. Nós reconhecemos, ó Deus, tudo quanto tens feito em nosso favor, porque nós sabemos que os dias realmente são maus, são dias difíceis, são dias cruéis, mas nós sabemos que em Cristo realmente há segurança, em Cristo há esperança, em Cristo há uma segurança plena para aquele que crer, para aquele que confia. Estamos vivendo, Senhor, a última hora. Nesta última hora, muitas coisas vão acontecer. O aumento dos escândalos, as questões sociais, a convulsão do caráter, da moralidade, Senhor, a perversão que se acentua a cada ano que se passa. Tudo isso é o cumprimento da palavra, é o cumprimento da verdade. Estamos sim vivendo a última hora, vivendo os últimos instantes. E mais do que isso, nós temos que nos humilhar, nós temos que descer a olaria, descer na Tua presença magnífica, gloriosa e inaudita, Papai. Nos ajuda a guardar a nossa fé, a guardar, meu Deus, a nossa esperança, a guardar, meu Deus, a nossa confiança, porque confiar em Ti é confiar na verdade, é ter solução nos momentos difíceis. Por isso nós glorificamos e exaltamos o Seu nome. Aonde existe segurança, Senhor? Aonde existe, meu Deus, algum tipo de confiança, se não foi em Ti, na Tua presença, na Tua pessoa? Não existe solução sem Cristo. Não existe solução sem o Deus verdadeiro. Não existe cura sem o Deus verdadeiro. Não existe bênçãos sem o verdadeiro Deus. Pois somente o Senhor é que tem poder para transformar a vida do homem, a vida da mulher, a vida daquele que confia plenamente em Ti, ó Deus. Por isso eu quero crer que nesta noite, nesta tarde, na manhã, numa madrugada, em que um servo ou uma serva busca pelo Teu nome, clama pelo Teu nome, suplica pelo Teu nome, ele alcança sim a bênção de Deus, a proteção de Deus, as maravilhas que está em Deus, Jeová. Jesus querido, tem olhos chorando agora, enxuga as lágrimas dos olhos desta irmã, deste irmão, Senhor. Ó Deus poderoso,
Tem pai de família pedindo, meu Deus, por uma porta aberta, pedindo a Deus o socorro, a providência em meio ao caos, em meio às batalhas, em meio às grandes lutas com as quais somos afligidos, com as quais somos atingidos, meu Deus. São batalhas terríveis, são guerras terríveis, que somente o Senhor é que tem o poder para nos conseguir, para que possamos conseguir vencer as tribulações, vencer as grandes pelejas da vida, papai. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, andarmos em comunhão plena contigo, meu Deus. Atente ao clamor dos que clamam, atenta ao clamor dos que buscam, ó Deus, dos que choram, papai, daquelas pessoas que estão sofrendo mediante as provações, mediante as tribulações da vida. Porque nós sabemos, Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, que não há como o homem e a mulher vencer batalhas se não for Cristo que vença por ele, que guerreie por ele, que batalhe por ele. Porque toda a batalha do homem, toda a batalha da mulher está focada nas batalhas espirituais, nas guerras espirituais. Jesus vivifica a nossa fé, a esperança desta pessoa, a confiança desta alma que tem sede de justiça, que tem sede do teu socorro e da tua providência. Aqueles que estão acamados no leito de enfermidade, meu Deus, eu apresento os que estão no leito de enfermidade, doentes, os feridos, Senhor, os famintos, meu Deus, pessoas que estão doentes no leito de enfermidade, desesperados, meu Senhor Jesus, sabe, sem saber mais o que fazer, a quem recorrer, a quem pedir, a quem suplicar, a quem implorar. Mas Tu é o Deus que liberta, Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que transforma, Pai Santo. Tu é o Deus do milagre, Tu é o Deus que faz, com certeza, coisas grandiosas e maravilhosas. Peleja por nós, peleja, meu bondoso Deus, peleja, grandioso Pai, falando conosco, tocando nos nossos lábios, renovando a nossa fé. Renova a fé desta amada irmã, renova a fé deste amado irmão, renova, meu Deus, a fé deste crente que sede tem de justiça, que sede tem da Tua palavra bendita e gloriosa, da Tua palavra inaudita, meu Deus. Oh Espírito do Deus vivo, do Deus santo, do Deus verdadeiro. Ah, Santíssimo Deus, eu quero neste instante apresentar aqueles que estão num leito de enfermidade, apresentar os que estão em crise nos seus casamentos, aqueles que têm um filho dando trabalho, uma filha dando trabalho. Jesus, que Tu possas operar de forma soberanamente grande, gloriosa, magnífica, sabe, inaudita, Senhor Jesus. Oh meu Deus, oh meu Pai, para onde eu e os nossos irmãos iremos correr, se está em Ti, Jesus, o socorro do homem e da mulher, o socorro daquele crente que espera em Deus, que espera em Cristo, que espera no verdadeiro Deus da palavra. Venha tocar nos nossos lábios, venha nos revestir com o Teu poder, venha nos capacitar espiritualmente falando, Jesus. Capacita-nos para sermos fiéis à Tua palavra, para andarmos de pé na Tua presença. Quero apresentar aquelas pessoas que estão sendo oprimidas por demônios, com a opressão, aqueles que estão em depressão,
que estão perdendo as faculdades mentais, porque grande é a batalha, grande é a peleja. Repreendo estas opressões, a depressão, as fobias, todo espírito de loucura, de depressão, de enfermidade, de espírito que está batalhando para destruir este lar, este casamento, em o nome de Jesus, seja repreendido agora. Que a paz esteja sobre esta casa, que a paz adentre dentro deste lar, dentro desta família, que a paz esteja realmente no coração deste homem, no coração desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente, deste idoso. Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, ó Deus, olha para o mundo em crise, para o mundo, Senhor, com os fechamentos dos comércios, o desemprego, a fome que se alastra. Peleja e guarda o teu povo, socorre o teu povo, os teus pequeninos, socorre a tua igreja, meu Pai. Quero nesse instante apresentar os nossos irmãos lá do Nordeste, lá da região Sul, lá da região Centro-Oeste do nosso país, da região Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, onde temos pessoas que acompanham o nosso canal A Visão Além. Jesus, traz mais vidas, traz mais almas, para que diariamente orem conosco neste canal, sejam abençoados pela tua palavra, abençoados pela oração diária, pelos conteúdos, meu Deus, de cunho teológicos, dos ensinos que temos colocado neste canal. Abençoai, faz este canal crescer, para alcançar mais vidas. Quero nesse instante apresentar, grande Deus, aquelas pessoas que são vítimas de magia, de obras de bruxaria, sejam desfeitas nestas obras malignas, e que estas vidas sejam curadas, libertas da loucura, da possessão, da opressão, da perturbação mental. Sai deste lar agora, espírito de opressão, espírito de depressão, espírito do medo, do desespero, da timidez. Sai em nome de Jesus, sai deste jovem, desta criança, espírito de perturbação, deste homem, espírito de loucura. Sai da mente dele, da mente dela, e que estas pessoas sejam curadas, tenham suas mentes perfeitas para louvar a Deus, para adorar a Deus, para, glorificar a Deus. Te apresento a obra das missões, a obra missionária nos bairros, nas cidades, meu Deus, as obras missionárias interestaduais, no território nacional, e as obras de missões na área transcultural, em outras nações, em outros continentes. Abençoa os nossos irmãos missionários, evangelistas, que estão fazendo a tua obra em outras partes da terra, mas levanta mais ceifeiros para a seara, porque falta ceifeiros, falta obreiros. Senhor, aqueles que estão orando conosco agora, aonde houver uma pessoa enferma, que a enfermidade desapareça agora. Aonde houver uma pessoa perturbada por demônios, que seja repreendida esta opressão agora, em nome de Jesus. Entra dentro desta casa, meu Deus, entra dentro deste lar, para restaurar a paz, restaurar a harmonia, a alegria, a felicidade, a paz, em o nome de Jesus. Te apresento todos os inscritos do canal A Visão Além, lhe apresento todos os inscritos deste canal, todas as batalhas que esta pessoa está enfrentando. Senhor, solucione para que o teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado, que haja cura, libertação, que haja milagre, que haja
paz, que haja vitória e o seu santo nome ser glorificado. É o que nós aqui, orando juntos, estamos a pedir, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos à palavra do dia de hoje. A palavra do dia de hoje, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre um rei diferente, o rei Josias. Josias é um rei diferente e você vai ler sobre Josias lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 1 ao verso 20. Quem era o rei Josias? Josias era sim um rei diferente. A preocupação de Josias com a casa do Senhor. O livro da lei de Deus, ele foi encontrado. Então no verso 1, quem era Josias? No verso 2, Josias um rei diferente. No verso 3, a preocupação de Josias com a casa do Senhor. Do verso 3 ao verso 7. Do verso 8 ao 13, o livro da lei de Deus é encontrado. E do verso 14 ao 20, Josias consulta a Deus a respeito do livro. Então vamos ao estudo. Quem era o rei Josias? Josias, meus amados, foi um rei de Judá no período de 640 a 609 a.C. Seu avô, o perverso rei Manassés, reinara por 55 anos, perseguia as pessoas piedosas e reprimiu a verdadeira religião em Judá. Quer dizer, ele era um apóstata. O seu pai Amon governou apenas 2 anos e deu continuidade às práticas malignas do seu avô Manassés. Seu reinado foi interrompido por intrigas na corte que culminaram com o seu assassinato. Nesta época difícil, Josias chegou ao trono com apenas 8 anos de idade. Quando Josias chegou à idade adulta, reagiu às condições pecaminosas que havia em seus dias, não é? Com a idade de 16 anos, ele já buscava fervorosamente a Deus, ao invés de amoldar-se às práticas idólatras. Tá vendo? Então Josias foi um rei diferente dos seus pais. Então Josias não se deixou influenciar, mesmo quando o contexto em que ele vivia estava em uma inversão de valores. Josias é um rei diferente porque Josias, mesmo diante da realidade da sua família, todos desviados, que anteriormente viviam contrário à palavra de Deus, ele, meus amados, não se submeteu a essa realidade, mas reverteu isso e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda, é o que o texto afirma. O que é que eu aprendo aqui? Eu posso estar em meio ao caos, eu posso estar vivendo no meio de um povo que não quer nada com Deus, que é idolatria, que é prostituição, e eu posso fazer a diferença. Para você vencer, para você sorrir, para você triunfar, tem que ter Deus do seu lado. E Josias certamente ouviu falar da fama do rei Davi, que foi a sua inspiração. Então, Davi foi um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. Contribuiu grandemente para enriquecer a história de Israel, tanto espiritualmente como politicamente. Ele aparece na história como um jovem pastor, instrumentista, ungido rei 3 vezes, foi fundador da linhagem real, da qual nasceria Jesus, o rei dos reis. Davi é filho de Jessé e bisneto de Ruth e Boaz, tá? Que nasceram em Belém. E era o mais novo dos 8 filhos, adolescente ainda. Deus mandou que Samuel ungisse para suceder Saul. Esse é Davi. E é em cima da história desse grande homem de Deus que Josias vai observar. Tá bom? Então, qual é a aplicação do texto? Se apoie em bons exemplos.
Viva para Deus. Esse negócio, irmãos, de esquecer de Deus, de esquecer da palavra, de viver uma vida mercenária atrás de dinheiro, de riquezas, desse negócio de só buscar Deus quando a coisa está feia, irmãos, é isso que tem levado muitos ao fundo do poço. Sabe, glorifique, adore, viva com Deus, não se desvie dele, senão você vai ter problemas sérios. Quem é que vence as drogas? Quem é que vence o álcool, a prostituição? Quem é que vence a depressão, a opressão, dos demônios? Quem vive integralmente com Deus. Então a preocupação de Josias com a casa do Senhor. No seu reinado, Josias pede a Safã, do escrivão, que este fosse ao templo para falar com Ilquias, o grande sacerdote, para que use as ofertas do povo para entregar aos homens que estavam encarregados de consertar o templo de Deus, para que compre materiais necessários para uma reforma linda, bem feita. Um bom administrador e líder, meus irmãos, ele sabe o que é necessário ter ao seu lado homens fiéis e honestos. E Josias se preocupava porque sabia que não é qualquer pessoa que pode estar no cargo da obra de Deus. Mas aqui, falando do templo, esse era o templo lá. Mas nós vamos falar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O que é que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Entregado à cocaína? Entregado à maconha? À heroína, ao álcool, à prostituição, aos jogos de internet, aos programas pornográficos da televisão? Você tem entregado o seu corpo para usar vestes sensuais, minhas irmãs, vestes carnais, meus irmãos, andar como o mundo, se vestir como o mundo, ter o vocabulário do mundo? É por isso que tem templos em ruínas. É por isso que tem crente em depressão, e depressão não é para crente. É por isso que tem crente possesso por demônios. Tem crente em total estado de loucura, porque o templo não foi lavado, limpo, feito a faxina. Como é que eu faço reforma do meu corpo, do que é o templo do Espírito Santo, pastor Freire? Consagrando sua vida a Deus, consagrando sua vida ao Senhor. Então, meus amados, porém, olha o que diz o verso 7, 22, 7, capítulo 22, verso 7, 2 Reis. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. O homem de Deus anda com fidelidade. Um líder vocacionado por Deus sabe que a obra de Deus é regida com honra e fidelidade ao lado de homens fiéis e honestos. Se você anda com corruptos, espiritualmente falando, moralmente falando, pessoas que se corromperam do seu caráter, a tendência é a escravidão. Satanás vai escravizar quem não está debaixo da proteção divina, irmãos. Tá? A marca do cristão é a fidelidade. Um cristão fiel forma discípulos fiéis. O livro da lei de Deus foi encontrado, verso 8, na ocasião em que Josias pediu a Safã que fosse ao templo para recolher as ofertas que o povo entregava no templo. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã que ele tinha encontrado o livro da lei na casa do Senhor que havia se perdido. E Safã leu diante do rei Josias, e Josias ouviu logo e rasgou suas vestes em sinal de tristeza. Tamanho era o temor que Josias continha de Deus, que logo mandou que Ilquias, porque viu a ira do Senhor, que se acendeu por causa dos antepassados que não fizeram o que a lei ordenara, e por causa disto estavam vivendo da mesma forma que seus antepassados viviam, em pecados abomináveis diante de Deus. O que é a lei? É a palavra para nós hoje. Quem não vive de acordo com a Bíblia, quem não anda de acordo com a Bíblia, está fadado à destruição espiritual. Tem pessoas que vivem atrás de dinheiro, esquecem de Deus. Tem pessoas que não tiram um tempo para falar com Deus. O mundo, irmãos, o mundo jaz do maligno, tá? Está no comando do inimigo. Então qual é a aplicação do texto?
Não despreze a palavra de Deus. Com efeito, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo, tá? A falta de conhecimento leva uma vida mergulhada no pecado, tá? O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona, irmãos. O conhecimento de Deus liberta. A falta do conhecimento de Deus, Satanás lhe aprisiona. Josias consulta a Deus a respeito do livro. Josias pediu que Euquias e os outros fossem consultar a Deus a respeito da confirmação se o livro era ou não de Deus. E o Senhor, logo falou a eles que foram atrás da profecia chamada Hilda, que morava num bairro novo de Jerusalém, mulher de exemplo e família íntegra. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro do rei, no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando suas roupas, chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. O nome dessa cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração. E por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Quer dizer, tinha um juízo de Deus se aproximando. Tinha algo horrível que Deus faria com Jerusalém. Mas ele só iria fazer depois do reinado e da morte do rei Josias. Por quê? Josias se humilhou. Josias buscou o Senhor. Quem se humilha, alcança a misericórdia. Tá bom, irmãos? Como disse lá Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas qualquer que guarda a minha palavra, o amor dele está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheceremos o que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,5,6, Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no seu tempo. 1 Pedro 5,6. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A oração do justo tem muito efeito. Quando você se humilha diante de Deus, no momento certo ele te exalta. Seja um exemplo onde estiver. Então, querido, faça um concerto com Deus. Viva a palavra de Deus. Guarde a palavra na tábua do teu coração, para viver, para ter paz. Se porventura tua casa está de ponta cabeça, se porventura a guerra chegou no teu lar, clame ao Deus de Israel. Se humilhe ao Deus de Israel, e ele há de te levantar. Graça e paz da parte do Senhor. Essa foi a palavra que ele colocou para nós no dia de hoje. Faça como Josias. Se torne só para Deus, em nome de Jesus.